o meu nome é Natália Lima Dutra, eu sou médica veterinária e vou estar apresentando nosso trabalho para o SINCAV, intitulado Ruptura da vesícula urinária em égua, relato de caso. A ruptura da vesícula urinária ocorre com menor frequência em equinos adultos, sendo mais comum em potros, e é originada por diversos fatores, como traumas, necrose ou complicações de outros procedimentos, como, por exemplo, partos distóxicos. Alguns dos sinais clínicos são distensão abdominal, apatia e desidratação. E o tratamento é a partir da celiotomia ventrocaudal para cistorrafia, que pode ser um procedimento de difícil realização devido à posição anatômica da vesícula urinária dentro da cavidade abdominal. Foi encaminhada para a Clínica Veterinária Guadalupe, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, um equino, fêmea, raça crioula, de 2,5 anos de idade, com histórico de desconforto abdominal não responsivo ao tratamento efetuado na propriedade, que consistiu de sondagem nasogástrica, fluidoterapia e analgesia. Ao chegar na clínica, nossa paciente apresentava o seguinte exame clínico: distensão abdominal severa, prostração, frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 movimentos por minuto, temperatura corporal de 37,5 graus, mucosas róseas e tempo de preenchimento capilar de 2 segundos, além de hipomotilidade intestinal. Os exames laboratoriais mostraram 44% de hematócrito, proteína plasmática total de 7,8 gramas por decilitro, fibrinogênio 800 mg por decilitro, lactato sanguíneo 8,9 mmol por litro e leucopenia. Deu-se seguimento aos exames de imagem, sendo a ultrassonografia abdominal o primeiro exame a ser realizado, evidenciando grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Esse líquido foi coletado através de paracentese e apresentava coloração amarelo claro translúcido com odor característico de urina. O lactato peritoneal estava elevado, em torno de 5,2 mmol por litro, e os níveis de proteínas do líquido peritoneal se encontravam em 0 gramas por decilitro. Também foi realizada uma cistoscopia para evidenciar a ruptura da vesícula e confirmar o diagnóstico. E a paciente foi encaminhada para celiotomia, então para a correção dessa ruptura. Durante o procedimento foi importante a elevação dos membros pélvicos, para a gente gerar um deslocamento cranial das vísceras abdominais, principalmente do trato gastrointestinal, permitindo então uma melhor manipulação da vesícula urinária pelo cirurgião para realizar o reparo, que foi feito com um padrão de sutura Schmiden e Cushing, utilizando o fio polidioxanona de número 0. Então, na imagem A gente consegue visualizar o ponto de ruptura da vesícula urinária e na imagem B está sendo realizado o início do reparo. Uma sonda de Foley foi suturada junto à linha média para ser utilizada como dreno abdominal para as posteriores lavagens que foram realizadas no abdômen da paciente. E a terapia pós-operatória incluiu antibiótico-terapia de amplo espectro, com gentamicina, penicilina e metronidazol, flunixin meglumine, lavagens seriadas da cavidade abdominal durante 72 horas com solução Ringer lactato contendo gentamicina e também solução ozonizada, e a paciente recebeu alta no 19º dia de pós-operatório, apresentando como única complicação durante este período a presença de secreção nos pontos de pele, que foi controlada. Aqui algumas fotos então das lavagens. A primeira lavagem realizada no pós-cirúrgico, a gente pode observar um líquido com coloração aspecto inflamatório. Já na 7ª e 8ª lavagem já melhorou bastante o aspecto desse líquido, né? Então a lavagem era realizada de 2 a 3 vezes por dia e com 72 horas o dreno foi removido. Também foram realizadas cistoscopias durante o pós-operatório. Na primeira imagem a gente consegue visualizar um processo de cicatrização ativo e na segunda imagem a gente consegue visualizar a plena recuperação da ruptura já cicatrizada. Não foi possível determinar a causa da ruptura, bem como não houve associação com as causas mais citadas na literatura, que incluem ruptura secundária, obstrução por cálculo uretral, quedas ou traumas,
e também associada a distocias ou partos assistidos. E a nossa paciente era criada a campo, então foi difícil determinar a etiologia do quadro apresentado, mas a mesma não apresentava sinais compatíveis com trauma ou tombo, como escoriações, nem nenhuma marca de briga com outro animal. Os sinais clínicos descritos pela literatura foram encontrados no nosso caso, principalmente a depressão, a distensão abdominal intensa, a dor abdominal, a desidratação e a redução da motilidade intestinal. O diagnóstico pode ser realizado através da ultrassonografia, da paracendese e da cistoscopia. A lavagem peritoneal abundante precedendo a celiorrafia e o uso de dreno para a lavagem pós-operatória é um ponto muito importante para a evolução do quadro. E a literatura cita que, apesar da característica irritativa da urina, a peritonite clinicamente significativa é rara se o diagnóstico e a terapêutica for adequada. Conclui-se que, mesmo se tratando de uma patologia de maior ocorrência em neonatos, as rupturas de vesícula urinária também podem ocorrer em equinos adultos, apresentando muitas vezes sinais clínicos semelhantes a outras afecções, sendo importante o diagnóstico diferencial nos casos de síndrome cólica, de manifestação de dor abdominal. É importante o emprego de ferramentas auxiliares ao diagnóstico, permitindo um diagnóstico efetivo e uma conduta terapêutica adequada e rápida para o sucesso do caso. As nossas referências bibliográficas e o nosso muito obrigada ao SINCAV, à Clínica Veterinária Guadalupe e à Universidade Federal do Pampa.